Olá pessoal, como dizia o apóstolo Paulo, a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E eu estou aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre História da Igreja. E hoje nós vamos continuar conhecendo um pouquinho sobre a vinda de Jesus ao mundo. E hoje nós vamos tratar um pouquinho da cronologia da vida de Jesus. Eu havia falado no final do vídeo anterior que hoje nós entraríamos na igreja, na época apostólica, né, na atividade apostólica da igreja. Mas eu vou abrir um parênteses para a gente tratar desse assunto, cronologia da vida de Jesus, porque é importante também nós nos situarmos no tempo, já que nós já conhecemos o contexto histórico na época da vinda de Jesus, nós conhecemos também algumas datas, né, algumas possíveis datas em que alguns fatos importantes em relação à vida de Jesus aconteceram, principalmente o ano do seu nascimento e o ano da sua morte. Em relação ao ano do seu nascimento, então nós temos os cálculos feitos pelo monge Dionísio. Dionísio, conforme nos passa aqui José Bortolini, era um monge armênio que viveu em Roma entre os anos 545, provavelmente, 545 da era cristã. E ele era matemático, ele era astrônomo, ele era um cientista. E ele quis datar a história, a pedido do Papa, claro, ele quis datar a história a partir do nascimento de Jesus. Mas quando se deu esse nascimento? Ninguém sabia. Então Dionísio, através de alguns cálculos, fixou o ano do nascimento de Jesus em 753 do calendário juliano, do calendário romano. Como é que funcionava o calendário juliano? Os romanos tinham um calendário cujo ano zero, né, cujo marco inicial correspondia ao ano da fundação da cidade de Roma. Então eles tinham um calendário, né, romano, e eles estavam no ano, segundo Dionísio, Jesus nasceu no ano daquele que seria o ano 753 da fundação da cidade de Roma. Após o número do ano, os romanos costumavam colocar a sigla AUC, como você vê aqui no vídeo, vê o que ela significa, Ab Urbe Condita, que significa desde a fundação da cidade. Então, o ano 753, Ab Urbe Condita, segundo Dionísio, seria o ano zero da era cristã, porque seria o ano do nascimento de Jesus. Então, esse calendário anterior ao calendário cristão é o calendário romano ou calendário juliano, né? Recebeu o nome de Juliano depois que o imperador Júlio César fez algumas alterações, né, nesse calendário, no calendário romano. Mas como é que Dionísio chegou a este ano, 753 da fundação da cidade de Roma? Quem deu as pistas a Dionísio foi o evangelista Lucas. Lá no seu evangelho, no capítulo 3, versículos 1 e 2, diz o seguinte: fazia 15 anos que Tibério era imperador de Roma, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governava a Galileia. O 15º ano do reinado de Tibério, que foi o terceiro imperador, contando com Júlio César, César Augusto e Tibério, né, nós vimos isso no vídeo anterior. Então, o 15º ano do reinado de Tibério corresponde ao ano 783 da fundação da cidade de Roma. Isso porque Augusto teria morrido lá por volta do ano 768. 15 anos depois, então, seria o ano 783. E o que aconteceu nesse ano 783, nesse que era o 15º ano do reinado de Tibério? Lucas diz lá em 3, versículo 2, nessa época, nesse tempo, Deus enviou sua palavra a João, filho de Zacarias. Então, esse momento, esse ano 783, marca o ano da pregação de João Batista. E nós sabemos que durante a pregação de João Batista, Jesus se manifestou. Jesus se manifestou, foi batizado e iniciou a sua vida pública. E o evangelista Lucas diz também, lá no mesmo capítulo 3, só que no versículo 23, que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou a sua atividade pública. Então estamos no ano 783, que é o ano do início da vida pública de Jesus, o ano da pregação de João Batista. Menos 30 anos, que segundo Lucas, cerca de 30 anos, Jesus teria quando iniciou sua vida pública, chegamos ao ano 753. Então, para Dionísio, naquele simples cálculo que ele fez, o ano 753 foi o ano do nascimento de Jesus.
Só que Dionísio não trabalhou com algumas variáveis que precisavam ser consideradas. Por exemplo, Lucas não afirma que Jesus tinha exatamente 30 anos. Diz que ele tinha cerca de 30 anos. Ele podia ter 28, 29, 30, 31, 32, trabalhando com essa margem de erro de 2 para mais e 2 para menos. Né? E também era o 15º ano do reinado de Tibério. O 15º ano não necessariamente seria o ano 783, poderia ser 783 e 84 ou 782 e 83. Lucas não tratou do aniversário de reinado de Tibério, mas o 15º ano do seu reinado. Por exemplo, você faz aniversário no dia 30 de julho, e você faz 20 anos, por exemplo. Então, o seu 20º ano será aquele entre 30 de julho de um ano e 30 de julho do ano seguinte. Então, o seu 20º, 30º, 40º ano de vida vai ficar entre um ano e outro. Né? Então havia essas margens que Dionísio não considerou. Entretanto, o evangelista Mateus, lá no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. No tempo do rei Herodes. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, que nós já citamos no vídeo anterior, Herodes teria morrido no ano 750 da fundação da cidade de Roma. Então, não tem como Jesus ter nascido em 753, porque Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Então, o rei Herodes é aquele que mandou matar os recém-nascidos de Belém. Depois da visita dos magos, ali os magos não voltaram para lhe dar nenhuma satisfação, ele então ordenou a matança daquelas crianças, daqueles meninos. Então Jesus não teria nascido no ano 753, teria nascido em algum momento antes de 750. Além disso, além dessa diferença de 3 anos, existe também um detalhe interessante, que Jesus não morreu exatamente no ano em que ele iniciou sua vida pública, mas a sua vida pública durou aproximadamente 3 anos. Alguns estudiosos confirmam essa informação de 3 anos a partir daquilo que eles chamam de as 3 Páscoas de João. O que vem a ser as 3 Páscoas de João? O evangelista João, no seu evangelho, ele menciona três festas da Páscoa. A primeira está lá no capítulo 2, versículo 13, a segunda no capítulo 6, versículo 4, e a terceira no capítulo 11, versículo 55, sendo essa a última Páscoa, a Páscoa onde se deu então a paixão e morte e ressurreição de Jesus. Então, se Jesus viveu com os seus discípulos, com seus apóstolos, 3 Páscoas, então quer dizer que a sua vida pública durou 3 anos, uma Páscoa por ano, 3 anos de vida pública. Herodes morreu em 750, então nós já temos aí uma diferença maior do que 3. Jesus não teria nascido em 753 da fundação da cidade de Roma, mas também não teria nascido em 750. E depois nós devemos lembrar também que lá em Mateus 2,16, Herodes mandou matar os meninos de até 2 anos. Se Herodes usou essa margem de idade, é porque provavelmente Jesus não era mais um recém-nascido de alguns dias. Mas Jesus já deveria ter aproximadamente 1 ano de idade, talvez um pouco mais. E um outro detalhe, que também não pode ser deixado de lado, é o que Lucas escreveu no capítulo 2, versículo 2, que o recenseamento, aquele em que José e Maria foram para Belém, ele se deu enquanto Quirino era governador da Síria. Isso deve ter se dado lá por volta do ano 746 da fundação da cidade de Roma. Então, de 746 a 753, nós já temos aí um espaço de 7 anos. Então, seguramente, Jesus nasceu em algum momento entre 746 e 750 da fundação da cidade de Roma. Ou seja, 7 a 3 anos antes de Cristo. Antes do ano 0, antes do ano marcado pelo monge Dionísio como o ano 0 da era cristã. Quanto ao dia do nascimento de Jesus, nós celebramos, a Igreja Cristã celebra a Igreja Católica celebra no dia 25 de dezembro, nós vamos falar sobre isso oportunamente quando estivermos tratando do desenvolvimento da liturgia dentro da igreja, ao longo da sua história. Por ora, esse primeiro momento, esse primeiro item da cronologia da vida de Jesus, nós ficamos sabendo que Jesus não nasceu naquele ano que Dionísio estipulou como se tivesse sido o seu nascimento. E Jesus nasceu
ou entre 7 e 3 anos antes daquele marco, daquele ano. Ainda sobre a cronologia da vida de Jesus, temos também o ano em que ele iniciou a sua vida pública. É o ano em que ele iniciou a sua atividade, o ano em que ele foi batizado, em que ele convidou os seus apóstolos, os seus discípulos. O padre Franco Pierini, na sua obra A Idade Antiga, curso de História da Igreja, parte 1, que fala da Idade Antiga, ele nos fala, ele volta a lembrar Lucas, o capítulo 3 de Lucas, em que Lucas fala que Tibério, era o 15º ano de Tibério, e Pilatos era governador da Judéia. Então, colocando esses dados, é provável que a vida pública de Jesus, que a sua atividade pública tenha se iniciado lá por volta do ano 27 depois de Cristo. Ou seja, agora nós já estamos tratando de calendário cristão. Deixamos de lado lá o Ab Urbe Condita, né, o calendário juliano, e já estamos falando em calendário cristão. O ano 27 depois de Cristo, o ano 27 da era cristã, provavelmente foi o ano do início da vida pública de Jesus. Até porque se tem uma certa segurança em relação ao ano de sua morte como sendo o ano 30, que nós já vamos ver a seguir. E considerando também os 3 anos de vida pública confirmados lá por alguns estudiosos pelas 3 Páscoas de João, então temos 27 a 33 anos de vida pública. Então provavelmente no ano 27 depois de Cristo, Jesus iniciou a sua vida pública. O terceiro e último item da cronologia da vida de Jesus é o ano da sua morte. Se para o seu nascimento nós utilizamos o calendário como referência o calendário romano, o calendário juliano, para a sua morte nós vamos utilizar como referência o calendário judaico, né, já que Jesus morreu durante as festividades da Páscoa judaica. E a Páscoa judaica, conforme o padre Franco Pierini, ela acontecia do pôr do sol do dia 14 ao pôr do sol do dia 15 do mês de Nissan. O mês de Nissan, no calendário judaico, corresponde à segunda metade do nosso mês de março e à primeira metade do nosso mês de abril. Então a metade de cada um dos nossos meses corresponde, né, dá o mês de Nissan. Então entre o dia 14, do pôr do sol do dia 14 ao pôr do sol do dia 15 de Nissan, era a Páscoa dos judeus. Eles tinham fixo essa data no seu calendário. É muito improvável que Jesus tenha sido condenado num dia festivo como a Páscoa, ou seja, no dia 15. É bem improvável que os judeus tivessem realizado um julgamento e toda aquela condenação no dia da Páscoa. Era um dia sagrado para eles. Então provavelmente todo o julgamento diante de Pilatos, diante de Caifás, aconteceu entre os dias 13 e 14 de Nissan. E um dado histórico importante para esse cálculo é que o governador Pôncio Pilatos governou a Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que nesse período de 26 a 36, porque sabemos que Pilatos foi aquele que condenou Jesus à morte, que o levou e mandou que ele fosse crucificado. Então Jesus morreu na época do governo de Pôncio Pilatos. E durante esse governo de Pôncio Pilatos, que durou 10 anos, o dia 14 de Nissan ocorreu na sexta-feira apenas no ano 30 e no ano 33. Então nesses 10 anos, apenas 2 anos, em apenas 2 anos, o dia 14 de Nissan caiu numa sexta-feira. Então temos 30 e 33, anos 30 e 33 depois de Cristo. Considerando que o início da vida pública de Jesus se deu no ano 27, fica um pouco distante considerar o ano 33 como o ano da morte de Jesus. Então aceita-se o ano 30 como sendo o ano da morte de Jesus. Então Jesus teria morrido, teria sido crucificado no dia 14 do mês de Nissan do ano 30 do calendário cristão. E esse dia 14 de Nissan do ano 30 corresponde ao dia 7 de abril do nosso calendário. Então pode-se afirmar com suficiente segurança que Jesus nasceu em algum momento entre os anos 7 e 3 antes de Cristo e morreu provavelmente no dia 7 de abril do ano 30. Esta informação de que a Páscoa judaica acontecia no dia 14 e 15 de Nissan e que apenas durante o governo de Pilatos e que apenas no ano 30 e 33 aconteceu no final de semana, pode causar alguns questionamentos, gerar alguma dúvida. Porque acredite-se, né, muitos acreditam que a Páscoa dos judeus era sempre no final de semana, no sábado.
Mas o sábado, é importante a gente diferenciar isso. O sábado é o dia sagrado dos judeus, né? É o dia do descanso, é o dia do Senhor. Então eles têm um rigoroso zelo, né, com a guarda do sábado. Nós sabemos disso por tantos episódios, tantas situações vividas por Jesus e seus discípulos, né, em relação com os fariseus, com os judeus, em relação a esse dia, a importância desse dia de sábado. Mas nós sabemos que a morte de Jesus se deu numa festa da Páscoa, na preparação de uma Páscoa e no final de semana, por várias informações que os evangelhos nos trazem. Uma delas, por exemplo, Lucas capítulo 23, versículo 54, aquele trechinho em que José de Arimateia reclama o corpo de Jesus para que seja sepultado. Lá no versículo 34 diz o seguinte: era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando, ou seja, já era quase 6 horas da tarde da sexta-feira, do dia 14. Então, retiraram o corpo de Jesus da cruz e o colocaram naquele sepulcro lá concedido, né, generosamente por José de Arimateia. E no comecinho do capítulo 24 de Lucas diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. O primeiro dia da semana, nós sabemos, é o domingo. Então Jesus foi sepultado no final do dia, no final da tarde de sexta-feira, antes das 6 horas, antes do sábado judeu. E no domingo, né, depois de ter passado todo o sábado, no domingo de madrugada, elas foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Então este foi apenas um resumo, alguns dados cronológicos a respeito da vida de Jesus. Esses dados, esse quadro cronológico que nós acabamos de montar, graças às informações de Franco Pierini e José Bortolini, ele até pode ser um pouco pobre, né, carente de algumas informações, de alguns dados mais precisos, mas para nós é mais do que suficiente para nós podermos situar, né, a encarnação do Verbo de Deus no tempo, na história humana. No próximo vídeo, então, com certeza nós estaremos entrando na atividade apostólica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Depois de assisti-lo, compartilhe, comente, dê a sua sugestão, né, divulgue com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube e também assista os outros vídeos que você vai encontrar no blog, que também aparece aqui embaixo. No final, nas legendas, você pode conferir as fontes de onde as nossas aulas são preparadas. Um abraço e fique com Deus. O pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Responde, povo de Deus.